Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 15, Ganhando as batalhas e perdendo as guerras. As vitórias de Pirro. Hoje vamos explorar uma fascinante figura da antiguidade, que é o rei Pirro, de Épiro, e a sua campanha contra os romanos. Esse foi um rei que entrou para a história por conta das suas vitórias, que no fim lhe custaram muito e lhe renderam pouco. Esse é um episódio de como Roma, na sua busca incansável por expansão, encontrou um dos adversários mais formidáveis até então, mas acabou saindo fortalecido desse conflito, consolidando de vez a sua presença na Península Itálica. Estamos agora no final do século IV e no início do século III a.C., ou seja, naqueles anos 200, né? E Roma já havia vencido os samnitas, como a gente já viu, 3 guerras contra os samnitas, e havia assegurado o domínio sobre boa parte da Península Itálica. No entanto, ao sul, naquela região ali chamada Magna Grécia, se você imaginar a Grécia, a Itália como uma bota, né? Aquele final daquela bota do pé, que tem o salto e o fim da bota, haviam várias cidades-estados gregas, que eram ricas, eram culturalmente influentes, eram bem independentes das cidades gregas na Grécia mesmo, né? E essas cidades viam Roma com muita desconfiança, tá? Uma delas era a cidade de Tarento, que era uma cidade próspera e com uma frota naval muito forte. Em 282, Roma entrou em conflito com Tarento, ao enviar navios que acabaram entrando numa área que tinha sido acordada por eles por ser uma área neutra. Tá? Os tarentinos, que tinham essa marinha muito forte, acabaram destruindo os exércitos, os navios romanos. E então os tarentinos estavam com raiva por conta dos romanos terem entrado nas águas territoriais e os romanos ficaram ofendidos por conta da destruição dos navios de guerra deles. Então, como Tarento sabia que Roma era muito forte, estava muito fortalecida por conta das guerras samnitas, pediu ajuda a um rei que ficava ali logo do outro lado do Adriático, ali no reino, pequeno reino no oeste da Grécia, chamado o Reino de Épiro, onde havia o rei Pirro. Tá? Quem era esse rei Pirro? O Pirro é uma figura única na antiguidade. Ele ganha uma das biografias do Plutarco nas Vidas Paralelas, é só do Pirro, porque ele é uma figura que passou por muitas dificuldades, tem uma história de aventureiro realmente. Ele me lembra, às vezes, é uma mistura entre Indiana Jones e Forrest Gump da antiguidade, sabe? Ele acaba passando por histórias muito interessantes, ele se esbarra com os romanos e com os cartagineses, a gente vai ver a história dele, mas a história dele já começa interessante porque ele era filho do rei de Épiro, né? E o rei foi deposto. O rei foi deposto e fugiu com a família real para o norte, para uma região chamada Ilíria. E o rei da Ilíria ficou sem saber se devia dar abrigo ou não, dar exílio ou não a essa família que tinha sido saída do poder. E diz a lenda que o pequeno Piro, com 2 anos de idade, pequenininho, foi lá e subiu no trono e pediu, e quase que assim, agarrou na mão do rei. E o rei ficou tão comovido com aquele gesto e decidiu adotar o Pirro como filho, tá? E ele acabou sendo criado como um príncipe ali, naquela região, onde ele não era príncipe, ele estava com uma família exilada. Então você vê como a impressão que eu tenho do Pirro é que ele era uma pessoa socialmente muito hábil, tá? O que é que acontece? A outro detalhe da vida do Pirro, da vida inicial do Pirro, é que ele era primo segundo do Alexandre o Grande, né? Então você imagina, você nasceu numa família onde o seu primo, com 30 anos de idade, tinha conquistado todo mundo conhecido, né? É uma herança familiar e tanto. O que acontece é que, para a gente entender também como era difícil essa situação na Grécia nessa época, é preciso entender que essa época era as guerras da sucessão de Alexandre. O Alexandre morreu muito jovem, e ao morrer, ele teria dito uma frase que acabou gerando muitos problemas, que foi, no seu leito de morte, perguntar a ele quem vai ser o seu herdeiro desse império. Você lembra que o império do Alexandre se estendia ali da Grécia até a Índia hoje, né? E ele teria dito, vai ser o meu general mais forte. Claro que todo general se achava o mais forte e ao morrer, o Alexandre morrer, acabou que teve grandes guerras civis entre as próprias tropas macedônicas, que acabaram dividindo o império mais ou menos em 3 grandes áreas. A área da Pérsia, a área ali onde hoje é o Irã, até a Índia. A área do meio, que seria hoje o Oriente Médio e o Egito.
e a área do norte, que era a Grécia. Cada uma dessas áreas ficou com um general diferente. A o Piro ficou então como parte dessa época, dessa área aí da Grécia, né. Ele ficou por ali, sendo criado como um príncipe ali, mas durante a sua adolescência, um dos patronos dele perde uma guerra contra o pessoal do Egito, que eram os Ptolomeus. E para você ver como o Piro era socialmente hábil, ele foi dado como refém para a família lá dos Ptolomeus no Egito, na Alexandria, que era a cidade que o Alexandre tinha criado. E o Pirro era tão hábil que a rainha do Egito ficou tão impressionada com ele que deu a ele em casamento a filha dela, uma das princesas do Egito. É com esse apoio que ele volta para Épero e retoma o trono do pai dele, né. Então você imagina o Pirro aí, sai bebezinho de Épero, vai para o norte da Ilíria, vai como refém para o Egito, volta como rei para Épero, né. Quando ele está ali como rei, o Plutarco conta uma história que é para demonstrar um pouco da questão do problema do Pirro, que é o problema de ambição desmedida. O o Pirro estava a história que o Plutarco conta é assim: o Pirro estava na corte dele lá, com os amigos, com os oficiais, numa festa, todo mundo feliz, celebrando, e o Pirro disse assim: "Nós vamos sair daqui e vamos conquistar a Itália". E um amigo dele disse assim: "Mas Pirro, e depois a gente vai fazer o quê?". "Ah, depois que a gente conquistar a Itália, a gente vai conquistar a Sicília, que é ali do lado". "Tá bom, e depois a gente vai conquistar o quê?". "A gente vai sair da Sicília e vai conquistar Cartago, que é ali do norte da Itália, que era uma coisa que o Alexandre queria ter feito". "Ah, tá. E depois vai fazer o quê?". "A gente vai sair de Cartago conquistada e vai voltar aqui para a Grécia para reconquistar a Grécia e a Macedônia toda". O amigo dele: "Tá bom. E depois a gente vai fazer o quê?". "Não, depois a gente vem", aí o Pirro responde: "Depois a gente vem pra cá e a gente vai festejar e vai passar o tempo aqui também festejando, todo mundo sendo feliz, né". E o amigo dele teria voltado pra ele e ter dito: "Mas a gente não tá sendo feliz agora e não tá tendo essa festa agora?". Quer dizer, o amigo dele mostrou pra ele que a ambição dele toda tinha uma certa vaidade que acabaria levando ele a chegar ao mesmo local que ele já estava, né. Mas enfim. Voltando à história do Tarento, a cidade de Tarento lá que pediu ajuda ao Pirro. Esse é o Pirro que a cidade de Tarento pediu ajuda, né. O Pirro era reconhecido, desde então, como um grande guerreiro, como um grande tático, um líder tático que tinha estudado muito história militar e estratégia, né. Então ele era um cara já reconhecido como provavelmente o melhor general da geração dele. Muitas pessoas falam isso, muitos historiadores falam isso. Então, com Tarento pedindo ajuda, ele vai. E ele desembarca na Itália com um exército bem treinado, incluindo uma arma que os romanos nunca tinham visto, que eram elefantes de guerra. Esses elefantes, que já tinham sido usados pelo Alexandre, né, representavam um diferencial no campo de batalha. Se você imaginar o elefante, é quase como se fosse um tanque de guerra da antiguidade, né? Para os romanos, que nunca tinham visto um elefante, essa seria uma surpresa enorme e um desafio adicional que levou os romanos a, inclusive, pensar em novas táticas de guerra. A primeira batalha, grande batalha entre as forças de Pirro e o exército romano aconteceu em Heracleia, em 280 a.C. Os romanos, confiantes, né, na sua habilidade, já tinham derrotado todo mundo na península, subestimaram o poder do Pirro e das suas forças. No início, a batalha parecia até equilibrada, mas quando o Pirro mandou os elefantes, né, eles tinham 20 elefantes de guerra, ele mandou os elefantes avançarem contra os romanos, tudo mudou. Os elefantes causaram pânico entre as tropas romanas, inclusive, principalmente entre as cavalarias, entre a cavalaria, que nunca havia visto esses animais e não sabia como enfrentá-los, né? As tropas romanas foram, as fileiras foram rompidas e eles voltaram. Os romanos voltaram para o seu acampamento e o Pirro teve uma vitória decisiva. Contudo, essa vitória teve um custo muito elevado. O Pirro acabou perdendo muitos dos seus melhores generais, oficiais, né, e soldados também. E eram muito difíceis para ele substituir esses soldados, porque ele estava muito longe da terra natal dele. Mas ele ficou encorajado e mandou uma proposta de paz para os romanos, inclusive com uma proposta de aliança entre ele e os romanos. O que o Pirro não contava é que os romanos não desistiam facilmente de nada, né? Ao contrário das cidades-estados, que frequentemente recuavam após uma grande derrota, Roma
tinha uma resiliência impressionante. Mesmo após a derrota em Heracléia, o Senado rapidamente organizou novos exércitos e novas tropas. Roma não pediu paz e se recusou a negociar, surpreendendo Pirro e seus generais. Inclusive, o, o enviado do Pirro a Roma voltou para ele e disse assim: Olha, cuidado com esses romanos, o Senado deles é como se fosse um grupo de reis, todos juntos. Então é um povo perigoso. Roma, na verdade, era uma capacidade de recrutamento muito grande, o que significava que as perdas que eles tiveram em Heracleo, por mais graves que fossem, podiam ser substituídas com muita rapidez. Para o Pirro, foi um choque enorme. Ele percebeu que para vencer Roma, precisava mais do que uma vitória de batalha, ele precisava vencer Roma de um nível estratégico. Então, em 279, no ano seguinte, o Pirro encontrou-se novamente contra os romanos na Batalha de Asculo. Assim como Heracléa, a batalha foi feroz, mas dessa vez os romanos estavam preparados, inclusive para enfrentar os elefantes e todas as táticas das falanges gregas. A batalha foi equilibrada, durou horas e ambos os lados sofreram baixas enormes. O Pirro finalmente conseguiu uma vitória, mas o preço foi muito alto. Dizem-se que ao ver o campo de batalha coberto de corpos dos seus próprios soldados, um dos generais foi dar os parabéns para o Pirro de ter ganhado essa vitória. E ele teria dito: Olha, mais uma vitória como essa e a gente estará arruinado, né? Quer dizer, mais uma vitória dessa a gente ganha, a gente perde a guerra, né? Daí que vem a expressão de vitória de Pirro, que significa uma vitória que causa danos irreparáveis ao vencedor, né? O Pirro percebeu que a cada batalha estava perdendo mais e mais de seus exércitos, enquanto Roma, incansável, continuava a enviar novos soldados ao campo de batalha. Inclusive, um dos generais do Pirro teria dito o seguinte: Olha, esses romanos é igual a Hidra. Quando você corta uma cabeça, nasce duas, né? Depois dessa batalha de Ascolo, o Pirro percebeu que vencer os romanos na Itália seria muito difícil. É, apesar dessas vitórias, ele não conseguiu nada, manda uma proposta de paz para os romanos, e os romanos estavam perto de aceitar, porque já tinham perdido duas batalhas grandes. E nessa hora, o Appius Claudius, eu acho que vocês lembram, num episódio ou dois atrás, eu falei que o Appius Claudius era um patrício romano que tinha organizado a construção da Via Ápia, né, que ganhou o nome dele. Nessa época, o Appius já estava bem velhinho e cego, inclusive. E ele é levado ao Senado, e na hora que o Senado vai discutir se aceita ou não a proposta de paz do Pirro, ele passa um pito lá no Senado todo e diz assim: vocês nem imaginem, nem cogitem aceitar paz com um exército que esteja aqui na Itália. Essa é a nossa terra e a gente não vai negociar com ninguém que tenha tropa aqui dentro. O Pirro então disse assim: eu vou me embora daqui porque esses romanos aí a gente não vai ganhar nada. Ele então, nessa época, o que estava acontecendo? Na Sicília estava tendo uma grande confusão entre os cartagineses e os gregos da cidade de Siracusa. A cidade de Siracusa pede ajuda ao Pirro, tá? Que vai para a Sicília. E ele passa alguns anos lá lutando contra os cartagineses, ganha muitas batalhas, mas não consegue desalojar os cartagineses da Sicília, né? E ele acaba voltando para a Itália em 275 e tem mais uma batalha contra os romanos. Essa batalha é interessante, porque o exército do Pirro se encontra com o exército romano numa cidade que se chamava Malavento. E a batalha foi muito grande, o exército dele estava desgastado, os romanos já tinham táticas para lidar com os elefantes, né, e com as táticas gregas, e acabou que foi uma batalha meio de empate técnico, de certa forma. Os romanos dizem que ganharam, eles dizem assim: olha, a gente ganhou tanto que o Pirro foi embora, né? O Pirro foi embora. E ele foi realmente. E os romanos, com os romanos que tinham algumas tradições engraçadas até, eles mudam a cidade de nome, que se chamava Malavento, passou a se chamar Benevento, porque era um local. Malavento era um local de maus eventos e Benevento era um local de bons eventos, porque eles conseguiram expulsar o Pirro ali da Itália. O Pirro volta para a área dele ali, de Épiro, e com isso os romanos tomam conta de Tarento, tomam conta da Magna Grécia toda e acaba a cidade-estado de desistir, que já tinha acabado na própria Grécia, e os romanos
ficam donos de toda a Península Itálica ali pelos próximos 800 anos, né? Após essa derrota, né, o Pirro vai para a sua cidade, de volta para a sua cidade natal, para o seu reino, deixa para trás a Itália, deixa para trás a Sicília e continua com as suas ambições. Só para a gente terminar um pouco a história do Pirro aqui, ele continuava determinado a expandir o seu território, o seu prestígio, né? Mas logo se envolveu em campanhas militares na região da Grécia, na região da Macedônia. Mas em 272, que foi justamente o ano em que Tarento acabou caindo para os romanos, o Pirro morre. Ele morre numa batalha na cidade de Argos. É, um destino meio trágico, meio irônico, né? Tinha uma batalha caótica que estava acontecendo dentro da cidade, nas ruas da cidade, onde ele acaba sendo atingido na cabeça por uma telha que foi ameaçada por uma mulher, porque o Ciro, o Pirro, tinha matado o filho dessa mulher que estava assistindo lá de cima do telhado. Ela ficou com tanta raiva que jogou essa telha na cabeça dele. Ele caiu depois de levar essa telha na cabeça e foi rapidamente assassinado e morto, né? Cercado e morto por soldados inimigos. E assim esse rei, que desafiara Roma e quase mudava o destino da Península Itálica, teve uma morte inesperada e, de certa forma, anticlimática. A sua ambição e as suas habilidades militares marcaram a história, mas também trouxeram seu fim. Muitos anos depois, o Aníbal, que era o grande general cartaginês, é perguntado sobre quais foram os maiores generais da história. Ele diz: o maior foi Alexandre e o segundo maior foi o Pirro. O Pirro foi considerado como um grande general. Ele ilustra, a vida dele ilustra um líder obstinado, brilhante, mas nem sempre teve, mas sem capaz de manter um sucesso duradouro. As suas vitórias sobre Roma ficaram marcadas na história. A sua morte em Argos encerrou uma carreira militar impressionante. A sua campanha na Itália ensinou a Roma lições importantes sobre resiliência, sobre adaptação e sobre como lutar contra os elefantes, né? Com a retirada de Pirro e mais tarde a morte, né, a Magna Grécia foi finalmente absorvida pelo domínio romano e Roma teria ficado mais forte do que nunca, eventualmente conquistando não só a península, mas também a Grécia. Mas isso é uma coisa para os episódios do futuro. Hoje a gente aprendeu só que as vitórias de Pirro, que pareciam gloriosas para a época, acabaram se tornando um sinônimo de sucesso que vem a um preço muito alto, as famosas vitórias de Pirro, né? É uma expressão que existe em muitos idiomas. Obrigado por terem acompanhado mais esse episódio de Crônicas Romanas e a gente se vê. Um abraço. Até o próximo episódio.